Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Páscoa. E tão logo o Carnaval chega ao seu fim, se inicia esta data, que é carregada como um fardo. Tudo começa na quarta-feira de cinzas, e seu encerramento é na quinta-feira da Semana Santa. A contagem desse tempo é de 40 dias. E durante esse período, a igreja prepara seus fiéis para a chegada da Páscoa. As pessoas passam a acreditar que esta preparação vem através de jejum, abstinência de carne, modificações no comportamento do dia a dia, caridade e penitência e também orações. As escrituras se referem a estes 40 dias. Diferente de outra. Alguns dizem que são cães do inferno que pisam na terra nesta época, para buscar a alma daquelas pessoas que de certa forma se entregaram ao diabo, muitas destas vezes tendo entregado a alma como pagamento, enquanto outros acreditam que este ser é o próprio demônio que se manifesta sobre esta forma animalesca. Mas a crença que predomina sobre estes cães é que eles representam o presságio de morte ou de grande tragédia. É comum um relato de pessoas que avistaram estes cães e acabaram tendo familiares, ou até mesmo pessoas próximas a elas,
que acabaram morrendo de forma trágica, ou que uma grande tragédia ocorreu próximo à pessoa que a viu. Infelizmente também pode acontecer desta mesma pessoa que o viu acabar sendo perseguida e morta por este cão. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido alguma conversa de pessoas que acabaram vendo esse ser por estradas, beira de matas, ou até mesmo que acabaram levando o tão famoso carreirão. Muitos acreditam que estes cães possam ser lobisomens, encarnados, ou até mesmo desencarnados, pois há casos que evidenciam pactos feitos por pessoas que tão logo vieram a morrer, seus túmulos se romperam de dentro para fora da terra, deixando evidência de pelos presos no que restou do caixão. Este mesmo pacto não é proposto a todos, apenas se limita a casos específicos, onde mesmo no momento da morte, o afligido acaba carregando a dor de ver seu ente querido sendo torturado e morto, ou também devido a planos maquiavélicos de traição. Vocês conseguem imaginar o demônio fazendo uma proposta ao espírito, lhe concedendo a chance de se vingar de quem o levou até aquela situação? Mas em troca, este espírito carregará para sempre a forma de um lobisomem e lhe servirá a propósito de quem lhe propôs aquele pacto. Em troca de prazeres carnais, benefícios em vidas e riquezas, este pacto também é concedido para um indivíduo que acredita que será beneficiado pelo pacto, então acaba por oferecer a sua própria alma, ou pior, entrega a alma de algum conhecido, ou até mesmo de alguém de sua família. Então, por fim, o mesmo ocorre. A alma passa a pertencer a quem propôs o acordo, e desta forma, neste momento se forma um escravo do demônio. Este pacto pode mencionar que o pacto só será desfeito tão logo a dívida de outros seja cobrada, levando suas almas para o inferno, até que se junte uma grande quantidade de números. Desta forma, quem aceitou a proposta estaria honrando o seu lado do acordo. Somente desta forma estaria livre de sua longa escravidão. Mas não é verdade. Cumprir o acordo feito com o demônio não irá libertá-lo. Somente o condenará ainda mais, pois depois de inúmeros atos de maldade e servidão, a sua própria alma estará tão corrompida e bestializada que perderá a sua humanidade, pois este era o real interesse do demônio quando lhe propôs o acordo. A sua intenção é humilhar a Deus, pois ele criou o ser humano como sua própria imagem e semelhança. Agora eu lhes dou um aviso. Se um cão negro aparecer em frente à sua casa, não vá jogar pedras nele, pois ele pode ser apenas um cachorro. Mas se ele não for, se ele não for, tenho pena do que pode lhe acontecer. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Este é mais um caso real de lobisomem, vivenciado há muito tempo atrás. Em meados de 1585 a 1590, foi publicado e escrito na cidade de Londres a biografia que descrevia a vida desregrada de um homem
que viveu em épocas passadas. Esta biografia continha 16 páginas e ela fala sobre o aparecimento de um dos lobisomens mais aterrorizante de toda a história, Peter Stubbe. Esta biografia é a única prova que existe sobre este animal, que aterrorizou em sua época. Ela também foi traduzida em uma impressão alemã, que até onde se sabe, seria a original, mas devido ao tempo, acabou se perdendo. Existem somente 2 cópias originais, e essas se encontram escritas em inglês. Também passaram a ser um valioso documento, pois comprovam a existência de tal mal. Peter Stubbe nasceu em Beradate e viveu em Bedburgo, na Alemanha. Desde os 12 anos, Peter Stubbe já demonstrava que tinha uma grande inclinação ao mal. Possuía um gosto peculiar pela magia negra, necromancia e feitiçaria. Com o passar do tempo, ele se desviou de sua fé cristã. Então, depois disso, foi pegando gosto pelo que vinha aprendendo sobre a magia negra. Depois de um certo tempo ter se passado, ele acabou se entregando de corpo e alma ao diabo e também veio a negociar a sua salvação com o demônio. Ele desejou inúmeros prazeres para sua vida, como, por exemplo, a possibilidade de seu nome ser conhecido pelos 4 cantos do mundo. Então o diabo concordou com ele, mas o preço cobrado lhe foi o céu. Porém, mais tarde, Stubbe viu que todos os desejos que fez não se refletiam as coisas como riqueza e sucesso enquanto estivesse vivo. Estes mesmos documentos comprovam por escrita que seus desejos e luxúrias não poderiam ser satisfeitas por meio mundano. A maldade que Peter Stubbe possuía em seu coração e também em sua alma anseiava em fazê-lo praticar o mal sobre os homens, mulheres e também crianças. O diabo o via como um instrumento perfeito para praticar o mal ao mundo. E com isso, o demônio o presenteou com um cinturão que, quando colocado, transmutava a aparência de Stubbe. Ele deixava de ser humano e passava a ser um grande lobo feroz, muito forte e poderoso, com grandes olhos que brilhavam durante a noite. Ele também teria enormes e largas mandíbulas, dentes que serviriam para destrinchar e também cortar como navalha as suas vítimas. E tão somente depois de tirar o cinturão, quem estivesse o usando voltaria à forma humana. Possuindo este artefato, Peter Stubbe poderia continuar com a sua vida durante os dias, sem ao menos ninguém desconfiar que ele era a criatura que vinha trazendo terror a muitos. Por perceber que tudo que o diabo fazia por ele o agradava, ele acabou se entregando a atos grotescos e também repulsivos. Sempre que alguém o enganava ou o desferia ofensas, Stubbe era tomado por uma raiva e sede de vingança. E tudo isso só cessava quando ele tomava a forma de lobo e matava a pessoa ou algum de seus familiares.
Conforme os dias foram se passando, este homem foi experimentando novas maneiras de derramar sangue. Ele percorria as aldeias vizinhas durante 2 noites em forma de lobo e 2 dias em sua forma humana. Então cometia atrocidades e crimes hediondos contra quem cruzasse o seu caminho. Em sua forma humana, Stubbe percorria as ruas de Bedburgo, sempre muito elegante. Também cumprimentava as pessoas que de certa forma o conheciam, sem saberem que ele era a criatura que havia matado seus parentes. Ele vagava pelas ruas daquela cidade e marcava quem seriam as suas possíveis vítimas durante a noite. Sempre que ele avistava mulheres, meninas e crianças que sua alma desejava, ele esperava pelo melhor momento. Então a arrastava para fora da cidade, em algum lugar descampado, e lá as matava brutalmente. É quase evidente que muitas de suas vítimas tiveram o desprazer de ver ele se transformando à frente delas. Muitos de seus ataques aconteceram quando grupos de crianças se afastavam de seus vilarejos para brincar. Tal era a intenção de sua crueldade que os vilarejos onde foram feitas muitas vítimas passaram a viver em completo terror, com a maldade do lobo, que parecia ser insaciável por sangue. Seu reinado de terror permaneceu por longos anos. Inúmeras crianças, mulheres e homens foram encontradas mortas, e outras nem seus ossos foram achados. Existem relatos de ataques terríveis,
desconhecidos. Mas os desejos imorais de Stubbe nunca foram saciados, nem mesmo pelas belas mulheres que ele seduzia. Então o diabo acabou por lhe enviar uma mulher tão bela, mas tão bela, que mais parecia ser vindo dos céus. Até onde sabemos, esta mulher lhe servia aos caprichos por longos 7 anos, até que chegou o dia que lhe foi revelado que ela era um espírito infernal. Na verdade, ela era um demônio, conhecido como súcubo. O filho de Stubbe cresceu, e ele era tão diferente de seu pai, que seu próprio pai o chamava de luz de sua vida. Durante um pequeno tempo, Stubbe cultivou um grande amor por seu primogênito. Mas infelizmente, claro que isso não durou por muito tempo. Não demorou para que Stubbe viesse a estar desejando o próprio sangue de seu filho. Quando foi um dia, Stubbe convidou seu filho para um passeio pela mata que existia ao redor da aldeia. Então, enquanto eles andavam pela mata, Stubbe pediu para que seu filho continuasse o caminho, pois ele precisava aliviar suas necessidades. Logo em seguida, ele o alcançaria. Enquanto seu filho caminhava à sua frente, Stubbe colocou o cinturão e se transformou na fera. Em seguida atacou seu filho. E ali, naquele lugar completamente ermo, Stubbe matou seu próprio filho. Nestas escrituras relatam com detalhes que tão logo Stubbe atacou o seu filho, ele devorou o seu cérebro, pois essa era a única forma de saciar a sua sede de sangue. Estas foram as palavras de um criminoso, de natureza tão pecaminosa e completamente degenerada. A autobiografia que relata o caso de Peter Stubbe descreve muitos outros assassinatos que ele cometeu. Também está escrito que ele cometeu as mais terríveis atrocidades que se pode imaginar, sem ao menos que ninguém pudesse desconfiar dele. O número de vítimas que Stubbe carregava era muito grande. Com isso, muitos homens, mulheres e crianças, e até mesmo animais que foram mortos, fizeram com que toda a Alemanha fosse forçada a reconhecê-los como sendo completamente verídicos. Os habitantes de Colônia, Bedburg e de Paradat, vilarejos que sofriam continuamente com os ataques do animalesco ser que possuía a grande semelhança de um monstruoso lobo, temiam viajar de um lugar para o outro, sem que estivessem em um grande número de homens armados. Para o horror de todos, bastava que estivessem andando pelas estradas que ligavam um vilarejo a outro, para encontrar carcaças de pessoas mortas espalhadas pelas estradas e também pelo campo, onde a besta os atacou. Criatura esta que ninguém conseguia capturar e condenar à morte. Quando acontecia de alguma criança acabar desaparecendo dos arredores de sua própria casa, ninguém mais tinha a esperança de encontrá-los com vida novamente, pois todos sabiam que já era mais que certo que o lobo já havia as devorado. Por mais que aumentasse o número de caçadores para caçar e capturar a criatura, esses homens não conseguiam obter êxito. Mesmo obtendo somente a frustração de não conseguir capturar a besta, eles não desistiam. E onde havia rumores do aparecimento da criatura, eles iam em busca da fera para capturá-la e matá-la.
e assim acabar com seu reinado de terror. Os cristãos rezavam a Deus para os livrar das armadilhas feitas pelo diabo, que viesse a colocar o povo a ser confrontado pelo lobo. Quando foi um dia, a notícia que um lobo de tamanho imensurável foi avistado andando pela mata, que existia às margens de um grande rio. De imediato os caçadores cercaram a área onde o licantropo foi avistado vagando. Então soltaram seus cães para tentar acuar a criatura e não a deixar fugir. Neste momento, Stubby, vendo que não havia como escapar, tirou o cinturão e retornou à sua forma humana. Os caçadores tomaram um grande susto quando se depararam com um homem onde antes havia um lobo. Eles então ligaram Stubby ao lobo e também determinaram que tudo era obra do diabo. E naquele momento, Peter Stubby foi preso pelos caçadores e levado à justiça. Ele foi completamente torturado e, por medo do sofrimento que afligia sua carne, ele acabou admitindo a maldade de sua existência. Foi então que ele declarou a todos as muitas maldades que ele vinha cometendo durante esses 25 anos. Também confessou que, com o uso de magia negra, ele havia recebido um cinturão do diabo e que no momento em que ele o colocava, ele deixava de ser humano e se tornava um grande lobo negro, muito forte e sedento por sangue e carne fresca. Mas quando perguntaram aonde estava esse cinturão, ele acabou relatando que tão logo o tirou, o jogou na floresta no momento de sua captura, e que provavelmente ele deveria estar lá. Ouvindo isso, muitos caçadores retornaram para aquele lugar, mas nada foi encontrado. Então foi afirmado que possivelmente ela teria voltado da onde veio, ou seja, para as mãos do diabo, o qual havia projetado o mal sobre todo aquele povo, e a partir daquele momento havia deixado Stubby sozinho para estar sendo julgado por estes longos anos de terríveis atrocidades cometidas por ele. Por um pequeno tempo, Peter Stubby foi colocado sob custódia, até que toda a trama fosse descoberta. Então, depois de um tempo, foi descoberto através de investigação que sua irmã, Bill Stubby, e sua amante, Catherine Trump, foram ambas cúmplices dele em muitos dos assassinatos que ele cometeu. O tribunal ditou a sentença. Não só Stubby, mas sua irmã e sua amante foram condenados. 28 de outubro de 1589. Essas foram as seguintes sentenças. Peter Stubby está condenado a ser quebrado por uma roda, e sua carne deve ser arrancada em 10 lugares diferentes, por uma pinça quente, pois só assim conseguirão separar a carne de seus ossos. E então suas pernas e braços devem ser esmagados por uma ripa de madeira ou martelos. Tão logo isso seja feito, ele deve ser decapitado. O que restar de seu corpo deve ser jogado ao fogo, para ser consumido pelas chamas, até que não sobre mais nada, a não ser as cinzas. Além disso, as 2 mulheres devem ser amarradas e queimadas vivas no mesmo dia. E então, no ano seguinte, que se sucedeu o seu julgamento, no dia 31 de maio de 1590, a sentença foi executada na cidade de Bedburgo. Logo após ter cumprido a execução, como um alerta a todas as bruxas e feiticeiros,
que viessem a estar habitando aquela região, foi erguido um poste, sobre o qual foi colocado a roda onde Stubbe foi torturado. E mais acima, penduraram a figura de um lobo e a cabeça de um feiticeiro. Também havia ao redor da roda da tortura inúmeros pedaços de madeira que representavam uma parte das vítimas de Stubbe. E foi decretado pelas autoridades que governavam aquela região que tudo isso deveria ficar em exposição pública. Ou seja, todos da região que passavam por aquele lugar teriam uma lembrança eterna dos crimes cometidos por Peter Stubbe e também da punição que ele recebeu. Tudo o que você acabou de ouvir sobre Peter Stubbe não é uma lenda ou conto. Ela realmente aconteceu. São fatos históricos. Realmente não sabemos ao certo se Peter Stubbe era um lobisomem, mas não há dúvidas que ele era o culpado por muitas mortes horrendas. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações, família Enécio Culto. O ponto abordado hoje por este canal não fala sobre relatos e avistamentos de lobisomens em dias atuais, mas sim do que pode ter sido o início de tudo, e também indica fazer parte da história. Muito do que estará sendo dito hoje indica como tudo pode ter acontecido para que a aparição do lobisomem possa ter chegado ao Brasil. A lenda do lobisomem no Brasil foi disseminada para todo o território brasileiro logo depois que as grandes navegações portuguesas aportaram e colonizaram o nosso país. Muitas histórias passaram a ser contadas, mas acabou ganhando destaque nos sertões, pois foi neste território que a lenda do lobisomem acabou ganhando várias outras versões. E por este e tantos outros motivos, ela também varia de acordo com cada região. Uma delas acredito que da mesma forma que eu, muitos de vocês já tiveram a chance de ouvi-la sendo contada, principalmente por alguém de nossa família, ou até mesmo em roda de amigos. Esta lenda relata algo muito antigo. Nela é dita que a sétima criança que venha a nascer de uma sequência de filhos do mesmo sexo irá virar lobisomem. Também há outras versões que falam que depois que o sétimo filho se casar e se tornar pai, será o seu filho que se tornará a fera, pois herdará a maldição que seria de seu pai. Ou então, de uma sucessão de 6 filhas mulheres. Se o sétimo filho for um menino, ele também viraria a se tornar a criatura. Muitos ainda carregam o costume do filho mais velho dos 7 filhos batizar o que seria mais novo, pois desta forma a maldição do lobisomem seria quebrada. Estas crenças estão ligadas a épocas mais antigas, onde fala principalmente sobre os pais de família. Até onde se sabe, quando uma mulher tinha seus filhos, se porventura as mulheres viessem a ter filhas mulheres, seus maridos não ficavam satisfeitos e acabavam projetando sobre a esposa e também suas filhas palavras contrárias. Rogavam pragas e por muitas vezes profanavam palavras de maldição contra suas filhas. Então, quando a família era formada por 6 filhas meninas e nascia o sétimo filho, é neste ponto da história que a maldição ganha força.
Se o sétimo filho por fim fosse menino, como castigo pela maldade de seu pai, este filho se tornaria o lobisomem. Então, depois de alguns meses de seu nascimento, a família já podia constatar que a criança continuaria com um semblante de pálida, bastante magra, e também que suas orelhas, de certa forma, estariam passando a se tornar pontiagudas. Tão logo esta criança atingisse a maioridade, sua aparência seria de um homem comum, muito alto e lívido de tom de pele, e seu olhar seria profundo e bastante melancólico. Na maioria das vezes, este homem seria bondoso e calmo, mas também sem nenhuma explicação, ele poderia se tornar bastante agressivo. E a partir deste momento sua respiração passaria a se tornar tão pesada, a ponto de poder ouvir algo muito parecido com um baixo rosnado. Esta mesma lenda nos relata que tão logo o sétimo filho viesse a completar seus 13 anos de vida, ele seria acometido por uma maligna manifestação, que por sua vez acabaria por aguçar os seus instintos, e ele deixaria de ser humano para se tornar um lobisomem. Sua primeira transformação pode tanto acontecer em uma terça-feira, como também em uma sexta-feira. E tão logo isso viesse a acontecer, o mesmo indivíduo passará a tomar a forma de fera em qualquer noite da semana. Também haverá noites que se tornarão mais propícias para que isso venha a acontecer. A noite de quinta-feira para sexta-feira santa, também durante as noites de quaresma, pois durante toda a quaresma, a lua exercerá a maior força sobre o indivíduo, e também na sexta-feira da paixão, muito diferente do que todos pensam. Não importa em que fase a lua esteja, pois a criatura terá que cumprir a sua sina. Resigne-os a serem cumpridos por um lobisomem. O lobisomem terá que correr por 7 quadras, visitar 7 cemitérios e também 7 pátios de igreja. E por fim, 7 encruzilhadas. Tudo isso deve acontecer antes que o galo cante, premeditando que a alvorada do amanhecer está chegando. Os povos mais antigos relatam que durante as noites em que o lobisomem passa por ruas e também por chácaras, é possível ouvir o som de suas orelhas se chocando, uma contra as outras, e também um compasso plenamente desajeitado de corrida. Os mais antigos, que carregam tudo isso como sendo verdade, plantam sobre as suas terras arruda e também alecrim, pois são plantas que até os dias atuais acredita-se ter o poder de afastar o mal. Então, durante o tempo de anos que o lobisomem carrega esta sina, ele tem que a cumprir, pois se não o fizer, ele pode ficar permanentemente em sua forma animal e nunca mais retornará à sua forma humana. Como vocês constataram, muitos boatos correm em torno desta maldição, mas a que prevalece é a que, quando ele passa por todos os lugares que tem por destino durante a noite, cada um desses lugares enfraquece mais e mais a maldição. E por este motivo, o desafortunado de sorte acaba deixando de ser a fera que o condena durante a noite. Então ele acaba retornando à sua forma humana. Que fardo pesado é este que recai sobre o sétimo filho?
Curandeiros, benzedeiras e alguns bruxos antigos acreditam e dizem que se um lobisomem for ferido por um ser humano que porte um objeto pontiagudo e que venha conseguir ferir o corpo da criatura, se do corpo da fera uma pequena gota de sangue se desprender de sua carne, de imediato ele deixará de ser a criatura que o condena durante o seu tempo de sina, pois este fardo será tirado do seu corpo. O mesmo objeto que ferirá a fera terá que ser forjado momentos antes do acontecimento, pois a primeira carne a ser cortada terá que vir a ser da criatura, e logo depois deste momento, a lâmina ou objeto pontiagudo deixará de ser virgem e carregará com ela o sangue fadado de um amaldiçoado. Cordiais uivos a todos. Boa noite.